Uma e outra vez, sejam bem-vindos às Palavras que se Cruzam. Já estamos há algum tempo no ar e este programa tem sido uma grande bênção, não só para nós, mas para aqueles amigos e amigas que nos seguem, que nos assistem todas as semanas, se não diariamente. Para este trimestre, que é o último do ano de 2020, nós estamos a estudar um tema bastante interessante no nosso manual de estudos. O tema principal fala sobre a educação, uma educação que é redentiva, que traz de volta o ser humano das mãos de Satanás para as mãos de Deus, que também é o seu Criador. Exato. E na lição número 6, nós temos o grato prazer de ter conosco o Beneneco Joaquim, que é um amigo de longa data e que nos vai ajudar a compreender os aspectos mais importantes desta lição. Então, eu estendo um abraço ao Beneneco, seja bem-vindo. E o que é que lhe apraz dizer sobre esta lição? Mais lições do professor por excelência. É um prazer, saudamos a todos com a paz e a longanimidade de Jesus. Sim, obrigado pela saudação, irmão Cláudio Durão. Mais lições, na lição número 6, mais lições do professor por excelência, porque na lição número 5 já aprendemos sobre as lições ou o professor por excelência, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na lição número 6, aprenderemos, ou estamos a aprender, mais lições, ou seja, ele já introduziu certas lições, né, na lição número 5, e aqui na 6 continua com mais temas ainda daquilo que ele é, que é o mestre ou o professor por excelência. E aqui, o que salta à vista é o ser humano, depois de desobedecer, entrou em fuga. Portanto, sempre fugiu do seu Criador, sempre fugiu do seu Criador. E Deus passou a buscá-lo. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? E até hoje, Deus continua a nos buscar. Por isso é que, no verso A, e também, se nós conhecermos, porque, no fundo, saber, conhecer e compreender Deus em Jesus Cristo, e se isso fazer fé, fazer girar o nosso sentimento de verdadeiros cristãos, vamos ser ousados, vamos insistir com Deus, né, como Jacó o fez, e ali não vamos parar na primeira esquina, não vamos, entre aspas, como se diz, morrer na praia. E ali, como Jesus disse a essa mulher, vá e a tua fé te salvou. Tá? E essa mulher foi testemunha, daqui estamos a falar do verso importante de Marcos 52, essa mulher foi testemunha daquilo que é a fuga, tanto a relação entre a fuga do ser humano, perdão, e a busca contínua de Deus pelos erros que o ser humano comete. E agora, Bruno, tendo em conta que o livro de Marcos é um livro de ação, não é? Exato. E Marco foi o primeiro a escrever os evangelhos. Nós vemos aqui aspectos extraordinários que nos fazem pensar das várias formas que Deus utiliza para alcançar o coração do ser humano. Exato. Imagina o que aconteceu com a mulher adúltera, né? Na eventualidade de ter sido mesmo adúltera, não é? Imagina o que aconteceu. Como é que eu posso dizer? Na nossa visão imperfeita, nós estaríamos a condenar ainda mais esta mulher. Mas Jesus, que é Deus, e tem uma visão completamente diferente da nossa, e aqui já estudamos sobre a mundividência, não é? Que é ou a cosmovisão, que é a nossa forma ou a nossa visão do mundo, mas sobretudo do mundo espiritual, não é? Da nossa visão da Bíblia, daquilo que a Bíblia nos transmite. O que é que nós podemos, que lições é que vamos retirar da pessoa de Jesus, que é o nosso professor por excelência, não condenando, mas sim trazendo redenção, trazendo perdão, a graça e a paz para esta mulher. Sim, porque a lição nos transmite a ideia de que a graça, a justificação, a vida eterna são realidades presentes, mas eternas. Ou seja, Jesus
ele é um mestre por excelência, porque ele é que nos ensina o caminho, ou seja, os seus ensinos são o próprio caminho pelos quais nós devemos andar, ou os seus ensinos é o caminho pelo qual nós devemos andar. Ele nos mostra o caminho, o exemplo dele como humano e como divino, mas aqui como humano, é o que devemos seguir. Amém. Se quisermos um dia viver com ele. E ele se constituiu caminho para nós, como? Morrendo por cada um de nós. Amém. Portanto, daí não adiantar nada quando em pecado estarmos a fugir, porque o pecado envergonha-nos. E, sobretudo, quando nós fomos descobertos, aconteceu assim com Jacob, aconteceu com David, aconteceu com a suposta mulher adulta, enfim. Quando nós estamos em pecado, a nossa primeira tendência é fugir das pessoas, sabe? É fugir, é ficar envergonhado pelo ato. Mas Deus continua em Jesus Cristo com as mãos estendidas a chamar-nos. E agora, fazendo um link com a lição de domingo, nós aí percebemos também que Deus vai ao encontro de Adão e Eva e faz uma pergunta, no mínimo, inusitada. É inusitada mesmo. Deus é omnisciente, pergunta a Adão e Eva, onde estás? Não é? Nos faz, às vezes, pensar, então, mas Deus não sabia, Deus não sabe onde nós estamos no nosso pecado. Deus sabe, Deus é omnipresente, é omnisciente. É omnisciente e é omnipotente, né? Porque muitas vezes nós nos esquecemos da ciência, da omnipotência de Deus. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão, Beneneco, é o que Deus procurou fazer com Adão, não é? Com a pergunta, onde estás? É fazer com que o ser humano, não só Adão, mas que o ser humano reflita em que ponto está no seu pecado e até onde Deus pode ajudá-lo. Exatamente. Então, desta forma é que nós vamos compreender a pergunta que Deus faz ou fez a Adão. Qual é a pergunta que Deus faz a mim? Não sei se o Beneneco concorda com este comentário. Sim, nós entendemos que, em vez de nos escondermos, é mais sensato nos apresentarmos e dizer, Senhor, eu pequei, como David, estou aqui, Senhor, eu pequei, eu me afastei, porque aqui há algum comentário que diz que havia alguém lá na América do Sul que estava a prosperar, mas depois caiu na desgraça e preferiu andar na desgraça. Mas, afinal, ele era herdeiro de uma grande fortuna, que quando lhe disseram que ele era herdeiro, que estavam à procura dele para lhe dar a herança, já era muito tarde, ele já estava entre a vida e a morte e acabou por morrer. Ou seja, a salvação está tão próximo de nós, por isso é que Deus pergunta, onde é que você está? Não porque ele não sabe o que é que nós fizemos, mas é para que nós apresentemos a ele o nosso sentimento de culpa, ou seja, para que demos de cara, de frente para ele, o erro que nós cometemos. Ele quer saber até que ponto nós dependemos dele. E acrescentando, Beneneco, ele que é um professor por excelência, não é? Exato. Ou seja, é um supremo professor, é o professor dos professores. Ele precisa que eu, como aluno, diga exatamente em que ponto do meu aprendizado é que eu encontro, que dúvidas é que eu tenho, que dúvidas eu encontrei a dado passo da caminhada, para que ele possa então ajudar-me. Exatamente. Porque muitas vezes nós fazemos o contrário, queremos omitir aquelas que são as nossas maiores inquietações. Exatamente. Quando as omitimos, Deus não nos consegue ajudar. Está a ver? Essa é que é a verdade. Porque, vê, Adão e Eva procuraram encontrar a solução do erro por eles próprios. Exatamente. E muitas vezes é o que nós temos estado a fazer, a nos cobrir, ou seja, a cobrir a nossa vergonha com a nossa própria justiça. E não funciona.
Claro. Até que Cristo apareça e nos aponte o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, vamos avançar para a lição da fuga e vou permitir então ao Benaneco que nos introduza esta lição. Ok, aqui sobre a fuga, lição de segunda-feira, nós entendemos que o pecado nos remete, já temos vindo a falar sobre isso aqui na nossa palavra cruzada, o pecado nos remete à fuga, nós fugimos de Deus, nós negamos, às vezes, como é que vamos dizer, alguém, eu me refiro, por exemplo, a Cã, ele sabia que estava em pecado, mas negou, até que jogaram sorte e depois disse, sou homem, já era tarde, ou seja, o pecado nos remete à fuga. Mas o bom nisso é que Deus é reconciliador e preferiu arriscar tudo em Jesus Cristo para, em momento algum, quebrar a aliança que ele fez com o ser humano e reconciliou-nos. Portanto, Deus reconciliou-nos com ele através do sangue de Cristo. Portanto, nós é que várias vezes quebramos a aliança, mas ele nunca quebra a aliança que ele faz conosco. Deus é o reconciliador por excelência. É o que, é o PhD, podemos assim dizer, é o que conhece os detalhes da matéria que ele dá e sabe em que ponto é que os alunos estão, mas também quer saber em que ponto é que os alunos devem apresentar, o que eles aflige, o que mais eles inquieta, e é isso que a gente não apresenta, infelizmente. Porque aqui em Fuga está a falar de Jacob, que tentou encontrar com a família, ou para ajudar a família, uma solução, mas acabou cometendo um grande erro. Só que o reconciliador, que o mestre por excelência, encontrou a melhor solução e Jacob depois arrependeu-se. Pois, porque Deus, e bem dito aqui pelo Benaneco, Deus que é o nosso Criador e por causa ou por via do pecado é também o nosso Redentor, Ele conhece as profundezas do coração humano e o pecado nos afasta da presença de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, nós é que nos afastamos da presença dele, porque o caráter santo, imaculado de Deus não lhe permite contemplar o pecado. E outra questão aqui, muitas vezes nós apregoamos um falso evangelho dizendo o seguinte, que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Isso não é bem assim. É o pecador arrependido, porque nós não podemos, por causa disso, estar sempre a pecar, porque Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Não faz sentido, não faz mesmo sentido, porque um pastor que em suas pregações ou em seus sermões diz que Deus, no fim de tudo, com muita dor, com muita mágoa, destruirá o pecado, mas Deus não tem nenhuma intenção, não tem nenhum prazer na destruição de suas criaturas, sobretudo os seres humanos. Mas, no final, ao destruir o pecado, aquele que estiver agarrado ao pecado, infelizmente, será destruído com ele. Um pecador arrependido, sim, este encontra acolhimento nas mãos de Cristo. Mas um pecador impenitente, um que não quer saber, com avisos, mais avisos, não quer saber, não vamos aqui misturar todas as coisas, não vamos aqui misturar todas as águas. Portanto, há pecadores arrependidos, esse sim, Deus os ama, Deus ama todo mundo, mas aquele que se arrepende, aquele que confessa os seus pecados, é claro que tem acolhimento nas mãos do Senhor. Agora, aquele que não quer saber isso, no fim, poderá ser tarde. Vamos então fazer agora uma pausa para escutarmos a música de Henrique Peixoto e o tema Quão Doce És.
vida sustém sempre, junto ao regaço seu, porque eu sei que vive o Redentor, que olha desde o céu com amor. Minha vida sustém sempre, junto ao regaço seu. Você é o meu viver, que paz experimento no meu ser, sereno coração, ao deitar e acordar. Nunca o temor dará lugar à calma que em mim veio morar. Tranquilo como o mar, eu hei de viver, porque eu sei que vive o Redentor, que olha desde o céu com amor. Minha vida sustém sempre, junto ao regaço seu, porque eu sei que vive o Redentor, que olha desde o céu com amor. Minha vida sustém sempre, junto ao regaço seu, porque eu sei que vive o Redentor, que olha desde o céu com amor. Minha vida sustém sempre, junto ao regaço seu. Então, agradecemos a gentileza da nossa Igreja de Avintes, e sobretudo o programa Sexta Noite, por nos brindar sempre com hinos ou melodias tão ricas, e não só no conteúdo, mas também na forma prática que eles tocam e abordam cada um dos temas. E voltando aqui para o nosso assunto do debate, que é mais lições do professor por excelência, que é Jesus Cristo, nós gostaríamos agora de introduzir o tema Rabi, ou seja, o Rabi Jesus, não é? O Mestre Jesus, este mestre que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Exato. Então, nós aqui sabemos que o Verbo é a palavra, e esta palavra é a mesma que disse: haja luz, e houve luz, e as trevas foram dissipadas sobre a face da terra, mas também é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este unigênito, que é o único daquela espécie, não é? Porque como Cristo não existe e jamais existirá um ser humano igual, e é sobre esse Jesus que nós gostaríamos de abrir esta segunda e última parte do nosso programa. Eu gostaria apenas de tecer mais um comentário ou uma leitura aqui da nossa lição, onde diz que Jesus é alguém espantosamente especial e estava prestes a aparecer, e ele, João Batista, seria indigno de desatar a correia da alparca. Ou seja, João Batista, que tinha preparado o caminho para o Messias, na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo favorável, no tempo da profecia bíblica, quando Cristo aparece, João Batista reconhece que, de facto, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a minha pergunta para mim e para si, nesse estudo ou nesta lição, é: quem é Jesus para si? Quem é Jesus para mim?
O que é que ele representa para a minha vida? O que é que ele representa para a sua vida? Eu vou então passar a palavra ao Beneneco para tecer mais comentários sobre esta lição de terça-feira. Ok, obrigado. Se o nosso coração tiver um ardente desejo de conhecer Jesus, ou se nos sentirmos verdadeiramente tocados pelas maravilhas de Cristo, que é o Mestre por excelência, vamos ter um comportamento como aquele que os discípulos de João tiveram. Porque os discípulos de João, ao ouvirem o que João Batista dizia sobre Cristo, esse João Batista que era primo de Jesus, um pouquinho mais velho, portanto, estamos a falar de Jesus humano, né? Jesus que nasceu como homem para nos redimir, portanto, Jesus é Deus, e Deus em Jesus fez-se carne para habitar entre nós. Era primo de João Batista, um pouco mais velho dele, meses. Ele disse, eu não tenho condições de, no mínimo, atar as fivelas das sandálias de Cristo. Exato. A tamanha, como quando se diz reverenciar, temer a Deus, é mais ou menos isso. Ou seja, os discípulos de João Batista, ao ouvirem como João Batista tratava do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles disseram, Jesus perguntou, quem é que vocês estão à procura? Eles disseram, estamos à procura do Rabi. Pois, é verdade. Então, o que eles muito queriam era que fossem completamente ensinados, que as suas dúvidas, podemos assim dizer, se fosse na sala de aula, num aprendizado, num pós-doutorado, num mestrado, numa licenciatura ou no ensino de base ou médio, o que eles muito queriam é que as suas dúvidas sobre as matérias, as várias matérias na humanidade, fossem tiradas pelo Rabi. E é esse que eles estavam procurando. Porque já ouviam dizer sobre o Mestre no seu mestre, né? No seu mestre, não Jesus Cristo, mas João Batista. Tá? Se eu tiver o ardente desejo de conhecer Jesus, o tratarei com esse cuidado como o próprio João Batista tratou e também os seus discípulos. Muito bem, Beneneco, muito bem, obrigado. Agora aqui há um outro episódio, antes de passarmos para a quinta-feira, que o Beneneco vai introduzir a lição de quinta-feira. Rapidamente vamos falar sobre a lição de quarta-feira. Uma mulher responde com ousadia. Imagina, era uma mulher sirofenícia, não é? Foi a primeira vez que Jesus saiu do seu habitat ou da sua zona de jurisdição e vai para uma terra fora de Jerusalém, não é? Exatamente. E vai logo ficar na casa de uma mulher. Ou seja, há aqui várias lições que nós podemos tirar, mas uma delas que eu tiro é, ou seja, estão nas expressões que o próprio texto de Marcos nos traz, não é? Exato. Onde Jesus diz que não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus estava a se referir a quem? Aos judeus que tinham acesso ou privilégios quanto à salvação, não é? E aos gentios que, para os judeus, não tinham este acesso tão facilitado. Não é? E vimos isso na igreja primitiva. Mas o que traz aqui o meu comentário é a resposta desta mulher às palavras de Cristo. Por quê? Porque ela estava familiarizada àquela palavra cachorrinhos ou os cães. Exato. Porque era desta maneira que os judeus tratavam os gentios. Exato. Meus irmãos, como é que nós temos tratado as pessoas? Como é que você tem tratado as pessoas? É a pergunta que eu faço. Como é que eu tenho tratado as pessoas? Sobretudo aquelas que nós não conhecemos. Exato. Como é que nós tratamos? E aqui a lição diz que a sua observação
a observação da mulher cirofenícia faz o quê? Faz a diferença. Faz diferença. E diz que, e parece ser convincente. E o que é que aconteceu? Jesus curou a sua filha. É verdade. É sobre o comportamento ousado dessa mulher que Marcos escreveu, né, tanto no seu livro, no Evangelho, São Marcos 10, 50, verso 52, que Jesus disse, eu já andei convosco em muitos lugares, mesmo na nossa província ou na nossa terra, mas é muito difícil encontrar fé, tamanha fé como a dessa mulher. Ele falou com essa mulher, falou também para aquele centurião romano, enfim. Ou seja, isso também nos leva à ideia de que nem sempre em nossa vida, em nossa caminhada, as coisas vão correr bem. Aliás, temos estado a aprender que quer cristãos devotos, quer os recém-conversos, quer aqueles que se calhar pensam e querem ser verdadeiros cristãos, a vida nunca será da mesma forma o tempo todo. E aqui, a lição também nos dá a entender que devemos ser ousados, devemos ser persistentes. A resposta que Jesus, embora Jesus conheça o nosso coração, porque o que acontece? Às vezes nós ficamos inibidos ou desencorajados às primeiras reações da pessoa a quem nós estamos a pedir ajuda. Mas aqui essa mulher nos dá uma lição em Jesus Cristo que é melhor persistir, é melhor insistir. Foi assim também com Jacob mesmo. Ele disse, Senhor, eu não vou te deixar sair aqui enquanto não me abençoares. Então, a mulher devia ter dito, eu também sou mesmo estrangeiro. Eu não sou... Se eles, os judeus, sem esse que dizem que é o mestre, que é o salvador, já nos tratam mal, e ainda o próprio mestre está me dando essa resposta, então prefiro voltar para minha casa e fica assim. Mas ela insistiu, não. O que os privilegiados comem, as sobras, são para aqueles que não merecem. Jesus disse, não. Essa aqui tem vontade de aprender, essa aqui, vamos lhe dar mais um toque e vai à frente. Então diz, a tua fé te salvou. Ou seja, devemos ser persistentes. Até porque não há tentação maior que vem em nós, que Deus não, ou seja, não diria quantifica, mas ele não nos deixa passar por situações tão difíceis que a gente não possa superar. Por isso, até aí, Jesus sabia que essa mulher poderia superar a dificuldade que tinha, porque nenhum de nós é tentado, ou nenhum de nós é sofrido. E, Beneneco, um comentário telegráfico para nós terminarmos já com o nosso programa. Começaria por dizer que o mais importante de tudo aquilo que nós estudamos é de que nós precisamos de ter abertura para que Cristo possa entrar na nossa vida, no nosso coração e fazer da nossa vida uma vida diferente. Talvez não seja aquela vida que nós pretendemos, mas sim a vida que Deus quer que nós tenhamos. Então, em jeito de conclusão, nós agradecemos a vossa presença aí do outro lado. Obrigado por nos seguirem. Nós temos todo o gosto em trabalhar para vocês. Que seja para nós uma oração e a vontade